Nessa série nós vamos estar falando, fechando aí o ano, né? Esse ano de 2025, eu particularmente gostei muito, porque desde o início nós respeitamos aqui as séries propostas e todo mês nós pregamos um tema específico da palavra de Deus, né? Não só um tema, mas diversos temas. Falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre o serviço, falamos sobre dons espirituais, falamos sobre prosperidade, falamos sobre autoridade espiritual, enfim. E terminamos o ano falando sobre o caráter de Cristo, que isso vai se desenrolar num estudo aqui do fruto do Espírito, que nada mais é que as características de Cristo que devem estar impressas em nós. Bom, nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, algo se tornou diferente dentro da nossa vida, tudo mudou, porque o Evangelho, ele é uma transformação real. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, não a religião, e eu gosto sempre de fazer essa diferença. Uma coisa é quando a religião entra na vida da pessoa e ela se acopla ao Evangelho, né? A cristandade, só para dizer que ela é cristã, ou participar de um culto, de estar numa igreja, porque estar numa igreja é muito legal, é bom, é um ambiente, em tese, em regra, é um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Quando você entra aqui, o que você escuta? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus, ela levanta. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus dá luz e coloca luz nas trevas. Então, estar nesse ambiente é muito bom. E a pessoa fala, não, eu agora sou evangélico. Agora eu frequento a igreja e ela vai aprendendo alguns dogmas que nós seguimos, né? Ela é dizimista, ela procura fazer o bem também, ela procura ajudar quando é solicitado, enfim. E aí a religião entra na vida dela, mas a religião em si, ela não tem capacidade de transformar o homem. Mas quando Jesus, por isso que ele falou, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É esse evangelho que eu estou falando, é dessa transformação que eu estou falando, não é de uma emoção, mas é quando a pessoa olha para a sua própria vida, ela olha para a vida dela, ela olha para a palavra, que é Jesus, e ela chega numa conclusão, óbvio com a ajuda do Espírito Santo, mas ela chega numa conclusão de que, caramba, o jeito que ela vive, o jeito que ela pensa, aquilo que ela faz, aquilo que ela produz como ser humano, não está de acordo com Cristo, que ela reconhece como Senhor único e Salvador, o Rei do Universo, o Criador do céu e da terra. Ela reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso, ao ponto dela render a sua vida a Ele. E aí as suas próprias vontades estão rendidas ao Cordeiro. Aí uma transformação começa a acontecer. Evangelho sem mudança não é evangelho. Eu sempre falo isso porque eu repito o que a Bíblia diz: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava mentira, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que usava drogas, não usa mais. Aquele que estava preso em jogos, não. E, aliás, falei em jogos aqui, lembrei, tem muito crente jogando e viciado em jogo, hein? Isso está chegando até mim. Gente dessa igreja, viciado em bet, sei lá o que é. Como é que é o jogo? Tigrinho. Pastor. Sabe, aqui, na nova vida de Éden. Não, isso não tem. Tem. Vício. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver com o que eu vou falar aqui agora, que é o caráter de Cristo em mim. Eu fui liberto, eu nasci de novo exatamente para que seja construído em mim o caráter
de Cristo. E aí eu vou para o texto com você, João capítulo 15, versículo 1, vamos lá. Jesus fala, João 15, Evangelho, capítulo 1, perdão, versículo 1. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus se dirige aos discípulos dele. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, grava isso, pedirão o que quiserem. Quem gosta de pedir aí, diz amém. Pega um copo d'água para mim. Faz um café para mim. Pega um biscoito para mim. Vai na padaria para mim. Me dá um dinheiro aí. Agora meus filhos já sabem contar, até o João já sabe contar. E o Pedro estava falando, pá, mãe, você vai ter que me dar um dinheiro aí. Eu, hein? A gente sabe pedir. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que é que você precisa hoje? O que você pediria hoje a Deus? E ele diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. É um texto altamente rico em informações de vitória para a tua vida. Se você prestar atenção no que Jesus diz aqui, do versículo 1 até o versículo, acho que é o 8 que a gente leu, pelo menos 3 ou 4 vezes ele fala assim, ele termina esse capítulo, esse textinho aqui, ele termina com uma notícia boa, ou não? Tudo que vocês me pedirem, eu vou dar. O término é o quê? De sucesso, de vitória, não precisa de coach, não precisa de nada. Está aqui. Mas ele vai dizer pelo menos 3 ou 4 vezes uma coisa. Tudo que ele ele acaba prometendo e falando que vai ser coisa boa, mas tudo é condicional. Nada aqui vai cair do céu e nada aqui vai acontecer se não cumprir condições. E ele pelo menos enfatiza por 3 vezes, ou 4, eu não contei, acho que são 4, ele vai dizer assim, se permanecerem em mim. Esse é o segredo.
Jesus não inverte, ele fala assim, eu permanecerei em vocês e vocês em mim. Preste atenção, como ele não inverte. Porque ele dá responsabilidade para você e para mim. Ele fala, porque ele não tem se eu permanecer, ele não fala assim, se eu permanecer em vós, vocês permanecerão em mim. Ele diz isso? Por quê? Porque ele está pronto, ele está lá, ele criou, ele morreu, ele ressuscitou, ele já fez tudo. Ele não precisa falar para mim, para você, que ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Se suba aos céus, lá tu estás. Se faça minha cama no mais profundo do abismo, lá tu está também. Não, para onde me ausentarei? Ele está em todo, ele está lá. A questão é, onde você está? Essa é a questão. Ele vai dizer, se você mantiver, se você não desviar, aí eu vou já juntar um montão de texto, tá? Se você não olhar para a direita, para a esquerda, se você for para frente, se você não for para trás, se você não retroceder, se você meditar de dia e noite no livro dessa lei, se você fizer o que é para ser feito, se você não me largar, se você brigar com o anjo até ele dar a bênção para você, se você não desistir, pedireis e recebereis. A finalidade de uma árvore frutífera é o quê? Dar fruto. Quem já foi para uma chácara, quem já foi para a casa de um tio, para um sítio, ou morava numa casa que tinha uma mangueira, que tinha uma jabuticabeira, que tinha um pé de cajá, que tinha uma árvore frutífera, e que estava no tempo de dar manga, que estava no tempo de jabuticaba, e você ficava esperando para que desse, porque a jabuticaba é tão doce, é tão gostosa, e que chegou aquele tempo, você olhou para aquela árvore, ela não deu fruto, como que você fica? Decepcionado, indignado, você fica, pô, gente, como eu queria comer essa jabuticaba, já deu tanta jabuticaba aqui doce, eu estava esperando a época da jabuticaba para comer, poxa, essa manga, gente, esse pé secou, caiu um raio, eu comia tanta manga aqui, essa manga espada doce, hoje não tem manga, aí você olha para aquela árvore e fala assim, puxa vida, essa árvore já deu tanto fruto, puxa, ela foi feita, você foi feito para dar fruto, e a qualidade do fruto é você que vai definir. Um dos propósitos da presença do Espírito Santo habitando na nossa vida é nos tornar pessoas frutíferas. Em tempo e em fora de tempo. Jesus falou que as árvores que não dão frutos, nem bom, nem ruim, o lavrador corta. Isso aqui a gente não presta atenção, a gente passa batido e acha que nós não... Ele corta, se você não permanecer, você é cortado. Quer ver na prática como que isso acontece? E as pessoas não percebem esse ensinamento, no dia a dia elas não percebem. É quando você começa a parar de estar, é quando você começa a parar de adorar, é quando você começa a parar de ler a palavra, é quando você começa a parar a não ter mais sensibilidade ou vontade para as coisas espirituais. E aí, pensa você, penso eu, fica aí, cara, 3 meses sem vir à igreja. Se não for uma questão que você não veio, porque tem questões, né? É claro que tem gente que vai ficar 1 ano sem vir à igreja porque ficou doente, não pode, ou porque se mudou, não tem igreja. Essa pessoa, ela vai continuar dando fruto se ela estiver em Cristo, não é isso. Eu estou falando que isso é um sintoma real. A pessoa, ela deixa de vir, deixa de estar na comunhão dos santos, ela não percebeu que ela é um ramo cortado. Se você não tiver na videira, esse ramo, quando ele é cortado, pega um galho,
cheio de jabuticaba e corta na hora. Cortou. Bota para fora da árvore. Aquela jabuticaba, ela fica ruim naquela hora que corta ou não? Não. Ela dura um pouco ali ainda. Aquele ramo nem percebeu que não está mais na árvore. Mas ela tem o fruto. E ela está dando. Ela está dando fruto. Só que é o seguinte, é igual combustível, cara. O teu carro eu queria tanto que o combustível fosse eterno. Quem anda com olhando para o poder do combustível? Fica assim, caramba. Meu Deus. Não, porque assim, o teu carro vai rodar, encher o tanque, vai rodar lá, por exemplo, os 500 quilômetros, ele não vai rodar 600. Mas eu sempre vivo numa esperança de que dessa vez vai. Quem já viveu nessa esperança? Não, dessa vez vai, mas não vai. Acabou o combustível, acabou a seiva daquele ramo. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai secar, o fruto vai apodrecer, ele vai secar ao ponto de ficar um graveto seco. E vai vir alguém procurando um graveto seco para poder acender a sua lenha, para fazer um fogo. E é por isso que quando é cortado, é lançado ao fogo, porque um graveto seco só serve para ir para onde? Para o fogo. Quando você se afasta dessa árvore, dessa videira, não se engane, você vai se tornar um graveto seco e daqui a pouco vão te colocar dentro do fogo. Estava nem no meu script isso. Viver de acordo com a palavra é o que nos garante pedirmos o que quiser e recebermos dele. Nós só vamos ser discípulos de Jesus se nós dermos frutos. Dar fruto, para dar fruto tem que estar diretamente ligado à videira, que é Jesus. E aí então, falando isso tudo, nascemos de novo, e aí depois que nós nascemos de novo, voltando, nós temos algo a perseguir. A partir de agora, até Jesus voltar, até nós irmos para o céu, nós precisamos estar focados em deixar que o caráter de Cristo venha sobre nós. E aí, eu não posso falar de caráter de Cristo só aqui pregando desse púlpito. O caráter de Cristo, ele vai muito além de uma palavra, de uma pregação. O caráter de Cristo impresso na nossa vida, ele vai se expressar verdadeiramente no dia a dia. Essa semana eu estava conversando com a minha sogra, acho que foi até ontem. Hoje está minha sogra e minha mãe aqui. A senhora precisa voltar, está desviada dessa igreja. É da igreja de Érita, irmão. Eu estava falando com a minha sogra. Eu, esses últimos dias, tive que entregar 2 apartamentos, preparando. O Douglas pegou um pouquinho da minha guerra. Paulão também, que pintou lá para mim, viu que eu sofri lá com a mulher que não queria aceitar meu apartamento, batendo novo, gente, novo. E a mulher arrumou problema para poder receber o apartamento, cara, uma confusão. Gente, aquela mulher me irritou. Pensa no máximo de uma pessoa. Pensa você esgarçar o limite de uma pessoa. Esgarçar o limite de uma pessoa para tu não... Gente, eu tinha tudo na minha mão. Eu tinha tudo para blasfemar, para botar ela no lugar dela. Meu Deus. Se a Amanda falasse com ela no telefone, meu Deus, coitada. Eu falei, não, deixa que eu falo. Mas eu vou falar para você, quando eu tenho derrota, eu falo também, mas vou falar da vitória, porque Deus me deu vitória. Diante disso tudo, eu não abri a minha boca para reclamar. Eu não revidei. Eu não briguei. Eu fiz o que eu tinha que fazer, da forma certa, da forma correta, e eu fui dessa vez, sinceramente, como ovelha muda.
Resultado. Quando chegou o dia o grande dia de fazer a outra vistoria. E já estava um negócio assim, falei, vai ser. Aí ela falou assim, não vai ser, mano, vai ser nada, vai ser uma bênção. Ela vai receber, aleluia. E quando eu fui lá para essa vistoria, minha sogra estava em oração, a Amanda estava em oração, eu entrei no lugar e eu comecei a orar. E eu falei, está repreendido em nome de se isso é espiritual, se isso é Satanás, querendo me tirar a paz. Eu comecei, meu irmão, a minha guerra, fui para onde eu podia, que era a guerra espiritual. Tudo meu, eu já enxergo a guerra espiritual, vou orar, vou clamar. Tocou o interfone, eu estou lá para receber, quando a representante do céu veio. Quando ela abriu a porta, a mulher, que estava com o rapaz da manutenção, abriu um sorriso para mim. Falou, seu Glaucio, tudo bem? Olha, fica tranquilo, né? A proprietária já falou, só para ver, sim, mas ó, aí eu comecei a mostrar, eu quis mostrar todos os detalhes, não precisa de detalhes. Eu falei, por que eu fiz isso então? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer? Eu falei, não, olha, está ótimo, está tudo bem, ó, só essa fechadura aqui que tem que ajeitar, mas ó, não, já está tudo bem, está resolvido. Está recebida a casa. Glória a Deus. Meu irmão, para você pode não ser nada, mas para mim, você não sabe, foi uma vitória. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmão, vou falar um negócio para você, porque quem é crente diz amém. Mas é tudo na oração e na guerra, cara, não é nada fácil não. Tá calor aqui, não tá? Ô, Douglas, vê se tem esse ar tão desligado aí. Não, cara, aqui tá ligado. Esse aqui. Vamos ter que comprar, mas instalar. Tá bom. Eu só fico assim, ó. Vamos instalar uma hora aqui. Eu só fico assim, ai meu Deus. Quanto que é para instalar esse ar? Eu estou falando, irmão, que nós precisamos perseguir o caráter de Cristo na nossa vida. E o que é o caráter de Cristo? Agora eu vou entrar. O fruto, e aí, o fruto do Espírito é o caráter, é uma reunião do caráter de Cristo. Que uma vez, não só impresso no nosso coração, mas ativo em procedimento, vai redundar em frutos e vai trazer a glória de Deus na terra. Quando que a glória de Deus ela é expressa na terra? Como quando um filho de Deus, cheio do Espírito Santo e com o caráter dele, está em comunhão ou interação com outras pessoas. É nesse momento que o caráter de Cristo e a glória é revelada. Como não vem uma glória, uma áurea, um fogo, pode até vir em algum momento, mas normalmente o que é a glória, o peso da glória de Deus? É quando eu estou conversando com uma pessoa, convivendo com uma pessoa, um parente, um colega de trabalho, um vizinho, e ela convive comigo e por causa da glória do caráter nele em mim, ela é impactada com a alegria, com a paciência, com a mansidão, com o domínio próprio, com a generosidade, com a capacidade de perdoar. Isso é o caráter, isso é que impacta a vida de alguém e que traz a glória de Deus para a vida das pessoas. Provavelmente algo que a gente vê, mas não vê tanto. Porque você imagina se toda a igreja levasse isso muito a sério. A questão de levar a sério para a sua vida o caráter de você falar assim, cara, eu não posso fazer isso, eu quero, mas eu não posso fazer isso, por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, isso é caráter de Cristo. Você não faz só porque não é devido, você não faz só porque você não quer fazer, porque tudo bem, uma pessoa que não é tentada a jogar, por exemplo, ela não joga, não joga, eu sou crente, mas para ela é mole. Ela não tem interesse.
Mas uma pessoa que é tentada a se irar facilmente, brigar, qualquer coisa tomar satisfação, criar uma bela, ela já é assim, ela já é iracunda de nascimento. Quando essa pessoa, diante dos desafios, ela fala, eu quero quebrar tudo, eu quero ir para cima, e ela fala, eu não posso, porque o Espírito habita em mim, e eu não vou fazer isso, eu vou me controlar, eu não vou brigar, eu vou vencer. Quando ela vence aquela situação, ela não briga, ela trata aquilo com gentileza. Por quê? Porque o caráter de Cristo está impresso nela. Houve transformação. Isso é ter o caráter de Cristo. Não é só saber pregar, falar, cantar, tocar, abrir um culto, ser um líder. Não é só isso. Gálatas 5, 22, 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor. E aí, irmãos, não vai dar tempo não, mas eu podia parar aqui só no amor. E quando eu parando no amor, eu podia exatamente ligar diretamente esse texto a 1 Coríntios 13. E aí tu vai, não, eu amo. Não, cara, preste atenção. O amor que a Bíblia está dizendo é de 1 Coríntios 13. Quem lembra alguma coisa dessa definição? Tudo sofre, tudo crê, é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece. Não procura os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse amor é que é o amor do caráter de Cristo. Que ele revelou quando veio aqui, ao entregar a sua vida, ao ser subjugado, entre aspas, pelos homens. Cuspido, envergonhado, amarrado, debochado. Injustiçado, maltratado, e aí eu volto, mas como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse caráter ele deixou de exemplo para mim e para você. Mas, poxa, pastor, como que faz isso, meu filho, minha filha? Eu não sei. Eu sei que quem nos ajuda nisso é o Espírito Santo. A gente precisa entender que nós temos que ter esse caráter. Que não é fácil. Não são os frutos do Espírito, tá? É o fruto. É um fruto. É como se fosse uma tangerina cheia de gomos. É o fruto do Espírito. Amor, alegria. Um cristão não pode ser uma pessoa que não é alegre. Está errado, está biblicamente errado. Você não ter alegria, não sorrir, não se divertir, não ter uma leveza de vida, está errado biblicamente, não pode. Porque o caráter de Cristo é a alegria, e por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem que ser alegre. Não pode ficar a tua vida inteira. Pô, você que é filho de Deus, você é cristão? Sou. Está emburrado, não solta um sorriso, não ri de nada. Eu sempre brinco, a gente brinca com, hein, Douglas? Eu toco flauta, ninguém dança. Eu bato, ninguém se alegra. Você não pode ser essa pessoa. Está calor, está muito calor. Está muito frio. Não está frio nem calor. Tudo tu reclama. Não olha para o que Deus te deu, está em pé, está respirando, está com saúde, comeu um pãozinho quentinho hoje com manteiga, não doeu nada para descer e nem para sair. O que é isso? Saúde. Porque se tu tem um negócio, um travamento no teu intestino, se você tem um problema que você não consegue urinar ou outra coisa, o que acontece? Traz para você o quê? Desconforto. Marco, você não, você está tranquilão aí. Olha no espelho. Que coisa bonita que você é. Pela fé.
Alguns pela fé. E que fé! Essa é a fé que ela ultrapassa as montanhas. Outro caráter, isso tudo aqui, irmãos, você tem que olhar para a sua vida e perseguir como alvo de vida com o Espírito Santo. Você tem que ser uma pessoa amorosa. Eu também. Alegre. Mais o quê? Que tem paz. Você não pode ser uma pessoa aperreada. Quem conhece a pessoa aperreada? Eu não conheço. Paciência aqui. Paciência. Amabilidade. Bondade. Nós não podemos, dentro da gente, sermos pessoas ruins. Tem gente que parece que não nasceu de novo. Você vê, a pessoa está na igreja, a pessoa está aqui, mas você vê umas atitudes, parece que a pessoa é meio ruim. Conhece gente assim? Que tem uma coisa, sempre falando mal de alguém. Sempre, também sei que, isso aí que também que ela fez, que ele fez. Até eu. Não se alegra com a felicidade de ninguém. Se alguém vence, a pessoa, também. O pai dela deu para ela. Fidelidade. No caráter de Jesus tem fidelidade. Fiel. Não vou negociar. Eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Se não vivo mais eu, então a minha vontade humana, ruim, terrível, maligna, não pode dominar. Eu vou sair de bobo? Já falei isso aqui, tem gente que prega quanto que eu prego, mas eu vou continuar pregando até ir para o céu. Tem hora que você vai, entre aspas, não ser bobo, mas vão achar que você está sendo bobo. E aí eu sempre gosto de fazer o comparativo com o parâmetro da minha vida e da sua vida, que é Jesus. Quando Jesus fala para Pilatos, você não sabe que eu tenho o poder de dar e tirar a tua vida? Jesus fala assim, aí calma aí, só vamos consertar uma coisa. Né? Ele fala, nenhum poder você teria se do alto não foi dado. E outra coisa, deixa eu esclarecer aqui, humanidade, a minha vida, ninguém está tirando, eu estou dando conscientemente. Está sendo feito de bobo? Não, eu não estou sendo feito de bobo. Fui ultrapassado. Não me pagou. Me fez um mal. Mas eu decidi perdoar. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não estou sendo de bobo. Eu estou só obedecendo a Deus. E obedecer a Deus, às vezes, dói. É essa parte que as pessoas se desviam, vão embora e elas não crescem espiritualmente. Porque quando chega na hora de obedecer de verdade, elas não querem obedecer. Aí está a diferença daqueles que realmente são usados por Deus e aqueles que não são, de uma forma intensa. Porque, irmão, para Deus colocar um negócio na tua mão grande, tu tem que ter casco. Tu não pode ficar chateado com... Imagina se eu sou pastor e o irmão falou mal de mim, fez sei o quê, me traiu, sei o quê, e aí eu morri por causa disso? Não, eu tenho que absorver. Tem que saber apanhar. E prosseguir, falar, é o seguinte, vamos embora.
Deus está comigo, está no controle. Não é assim não, cara. As pessoas querem coisas grandes, mas não fazem as pequenas. Deus nunca vai colocar você num lugar grande se você não passou na prova pequena. Não adianta. Você pode até se colocar lá, tá? Porque tem gente que faz lobby, faz política. Entendeu? Tem gente que não faz aquele negócio todo, engana e consegue chegar lá. Mas eu digo uma coisa, não se sustenta. Até chega. Mas quando entra na questão séria do reino, porque, irmão, isso aqui é sério, tá? Isso aqui, esse púlpito aqui, ser um pastor, Douglas sabe disso, ser um líder, você está ministrando aqui nessa igreja, você está tocando um instrumento, músico aí, está no Conte de Vida, está operando uma câmera, está no Bem-vindos, está aqui pregando, presta atenção, isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui não é meu não, tá? Só para você saber, isso aqui tudo não tem nada meu, é tudo dele. Se fosse meu, irmão, até dava para tu, né? Brincar, estava bom. Se fosse meu, o que eu vou fazer? Mas isso aqui é do Senhor dos Senhores. E não adianta, porque o pastor esquece, não tem nada a ver comigo não, você vai se entender com ele. Botou a mão no negócio aqui, ó, sem ter discernimento, o pastor não sabe, eu não sei mesmo não, vou ficar investigando a tua vida. Não, pastor, fulano está lá cantando, tu não sabe, eu não sei mesmo não, se tu me contar... Se você me contar e a gente comprovar que foi um negócio que não tem nada a ver, a gente vai tomar as providências que a gente tem que tomar. Agora, eu não estou investigando a vida, não sou agente secreto não, cara. Não tem nem tempo para isso. Mas isso aqui é dele. E eu costumo falar, Deus queima. Ele mesmo vem com o fogo dele. Porque ele diz que é cortado, fica seco e é jogado aonde? No fogo. Eita ferro, hein? Caráter de Cristo em nós. Acabou. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto o Espírito Santo precisa em nós dar fruto. Seria ilógico e sem sentido a personalidade divina, se eu escrevi, vir morar em nós e continuarmos a manifestar as características da nossa própria personalidade natural, sem que essa personalidade divina se manifeste na prática, no dia a dia, moldando e modificando a nossa personalidade natural. Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando na nossa vida. Amém? Jesus ele adverte dizendo de que adianta, por exemplo, você ter dons na igreja e não ter o caráter. Sempre que eu falo de fruto, eu falo que o mais importante na nossa vida é o fruto. O que vai trazer para mim, para você, benefícios, o benefício de você pedir e ele te dá. Pastor, qualquer coisa não, cara. Quem está na videira pede certo. Entende isso? Não precisa nem ficar, mas vou pedir qualquer coisa. Não. Esse pedido é só para quem está. E quem está, recebe orientação certa. Ninguém que está vinculado em Cristo, em comunhão, crescendo, em fé, em caráter dele, vai pedir a ele algo que não está de acordo com a palavra. Então eu já elimino até isso. Que o cara pensa, vou pedir, não sei. Não. Quando você pede estando na vida, você já pede certo. E quando você pede certo, ele dá, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu só vou emendando o versículo. Ele tem prazer em te dar alegria, paz, saúde. Ele tem alegria de te dar, irmão, uma vida financeira que você não vai passar necessidade. Tem alegria de te dar isso. Não é que ele quer que você fique milionário, rico, não. Mas ele vai te dar o suficiente para você não se preocupar. Dentro do que você tem. E fazer crescer e aumentar a tua sementeira. Porque se você tem semente e joga semente, ele dá semente a quem semeia.
Então, princípios que não vão sendo seguidos, muitas vezes, pelos cristãos, e eles não conseguem ver. Ele fala, e aí vocês vão o quê? Receber, mas não recebem nada. Pô, estou aqui na igreja há 10 anos, todo mundo, eu não recebo, vou sair daqui, isso não adianta. Mas por quê? Vou emendar outro versículo. Pedis, e pedis mal, para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade. Quando pede mal, não recebe. A Bíblia é cheia de equilíbrio, cara. É cheio de equilíbrio. Não é tudo, vou pedir, vai pedir, mas se tiver em consonância, Deus vai falar assim, vou abençoar o Carlinho. Está ali, vou abençoar. Fiel. Está pedindo. Às vezes, irmão, você nem pede, ele já te dá. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele ainda vai te dar o que tu nem pediu, tu pensou. Tu fala, ai, como seria bom, ai, como seria bom o Senhor me abençoar com um novo emprego para eu ganhar 9.000 reais ou 10. Ai, Senhor, eu ia conseguir pagar a escola das crianças, ia trocar meu carrinho, ia fazer uma viagem por ano com as crianças, ia sobrar para mim aí uns 4.000 por mês para eu guardar. Ai, você só pensou, mas você é fiel, mas você ama Deus, você é generoso, você está estudando, você está fazendo algo para crescer. Sabe o que acontece? Ele vai fazendo isso lá no mundo espiritual acontecer, e ele faz o quê? Ele abre porta para você. Aí tu nem pensava, tu nem imaginava, mas pastor, eu trabalho cuidando de crianças, eu sou doméstica, como que eu vou ganhar 5.000 reais? Seja fiel a Deus, Ele pode fazer isso. Nessa igreja tem uma irmã que nessa igreja que eu dou um testemunho dela. Se ela me autorizar, eu falo. Mas viveu isso, fidelidade, e Deus colocou ela num lugar que eu acho que ela nem imaginava que ela estaria. Essa palavra, ela tem poder, ela é vida, você tem que crer nessa palavra. Pega essa... Gente, a coisa mais importante não é o que você está fazendo na igreja. A coisa mais importante é você olhar para a tua vida e falar, cara, eu preciso do caráter de Cristo. É isso. Porque isso abre portas. O que abre porta na vida de uma pessoa é o caráter de Cristo real, verdadeiro. Você acha graça diante dos homens, é impressionante. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você vive uma generosidade, uma bondade, está disposto, está pronto, faz algo por alguém, de coração, ajuda. O que você puder fazer, cara, o que puder fazer, eu vou fazer para te ajudar. Seja uma pessoa assim, isso é caráter de Cristo. Todo mundo que foi até Jesus, ele não lançou fora ninguém. Todo mundo que veio ele de alguma forma atendeu, fez algo que podia. Nós temos que ser essas pessoas. Não que você vai fazer tudo, porque não dá. Eu, por exemplo, eu já sou pastor de um número grande de pessoas. E às vezes eu não consigo individualmente atender todos os irmãos. Eu não tenho mão para isso, não dá. Eu falo com a Amanda. Não dá. Mas, irmãos, aonde minha mão vai, a do Douglas também eu vejo, aonde a minha mão vai, consegue, eu vou. Onde dá, eu vou, mas não dá para às vezes mais. Limitação humana, mesmo. Mas é por isso que nós temos nessa igreja, um grande pastor auxiliar aqui, meu amigo Douglas, que vai. Mas tem os diáconos, tem os líderes dessa igreja, que você pode contar, que você pode falar, Às vezes você não consegue, você fala com um líder, E um líder, um diácono vai poder te ajudar, te atender, às vezes vai fazer uma visita, vai lá orar, mas se o negócio ficou muito grave, não sei o quê, às vezes eles trazem para mim, isso aqui está muito, aí eu vou lá no mais grave, pelo menos.
Amém, gente? Gente, hoje eu estou carente agora de manhã. Vocês podem falar para mim, pastor, eu amo muito você. Fala para mim, forçadamente. Mesmo que não seja verdade. É que eu estou sensível hoje. Estou precisando de um afago. Jesus te ama, mas e tu não me ama não, Carlinhos? Jesus eu sei, pô. Ah, pois é. É só para poder testar você aí, irmão. Só para dar uma testada. Eu vou finalizar dizendo que as pessoas elas preferem os dons ao fruto. Elas dão às vezes mais importância ao dom. E o dom é aquilo que Deus deu, é aquilo que Deus te dá. Pode ser dons espirituais, ministeriais, pode ser dom de talento, que também é utilizado, né? E o fato de você cantar muito, de você tocar muito, de você pregar muito, de você ser um excelente professor de escola dominical, o fato de você ter esses dons, e os dons abençoam, ou de profetizar, ou de palavra de sabedoria, dom de cura. Uma pessoa pode ser usada com dom de cura, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Ela pode profetizar, ela pode interpretar línguas, ela pode fazer isso tudo. Mas se ela não tiver o caráter de Cristo, nada disso vai adiantar. Porque o dom é utilizado para que a igreja seja edificada. E se Deus tiver que usar até mula, Ele usa para alguém ser edificado. Não que essa pessoa seja uma mula. É porque eu pego o exemplo de Balaão. Deus não usou a sarça. A sarça não é que ela falou, mas a sarça acendendo falou com Moisés. É ou não é? O fogo que desce no altar lá de Elias fala com ele também. Aquilo falou. Foi necessário. O dom, irmãos, ele é importante, fantástico. Abençoa a igreja, mas, irmãos, ele tem que estar acompanhado do fruto do Espírito daquele que está exercendo o dom, porque isso é potencialização do reino de Deus. Porque quando a pessoa tem o fruto antes e depois ela entende o dom, ela sabe que tudo que ela fez, até a proeminência que ela tem, não é dela, não veio dela, e depende dela estar firmada e enxertada onde? Na videira, porque se ela sai da videira, aquilo não tem valor. Quem tem o fruto, que é o caráter, entende que o dom é um detalhe. E não se ensoberbece com o dom. Porque tu canta muito, prega muito, abençoa muita gente, qual é a tentação? De você ser quase que o Deus. E aí o apóstolo Paulo, outro versículo, ele fala assim, por que te orgulhas desse dom como se fosse teu e se não tivesse recebido dele? Está na Bíblia. Por que você se orgulha tanto? De que canta, que ministra, que toca, que faz, que acontece, como se você mesmo tivesse de você mesmo isso. Como se ele não tivesse te dado. E aí quando você e eu utilizamos os nossos dons de forma carnal, o reino de Deus não é glorificado. E aí vira uma pessoa popstar, e aí já está sendo autoritário com todo mundo que está ao redor, aí só vou tocar isso se você me der, se eu ficar hospedado num hotel de 4 ou 5 estrelas, a van tem que me pegar não sei aonde, aí tem que pagar a passagem, aí eu vou. Uma vez eu quis trazer um grupo aqui, não vou falar o nome, tempo, aí liguei, falei, pô, como vocês fazem? Não, Depois que ele mandou a lista, eu falei, vamos marcar depois aí. Depois a gente marca. Eu vou falar para você sinceramente, eu acho assim, quem ministra, né? Essa é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião.
Você que ministra, tem gente que vive disso. Então a pessoa largou tudo para poder cantar, ministrar. Eu não acho nada errado você, né, pedir para a pessoa está lá no Belém do Pará, mas você quer muito que venha aqui. Pô, você vai, né, fazer essa pessoa chegar aqui, você vai dar para ela o transporte, você vai hospedar ela, como a gente faz. Né? Você vai pagar a comida dela, você vai dar para ela um ambiente favorável para ela pregar. E quando ela vai embora, não tem como alguém, a gente vai dar a oferta do melhor que a gente pode. Eu penso assim. Mas quando a pessoa me exige isso, eu não trago. Porque eu não concordo com a exigência. Porque está escrito na Bíblia, de graça recebeu, de graça dá. Né, você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é que é errado você pagar isso tudo, mas quando tem uma exigência da forma, só vou se for assim, não, caí não. Aí não combina comigo, não dá, não tem como. Então eu entrei aqui nisso, nem sei porquê. Todos os irmãos que você vê, que vêm aqui pregar, nos abençoar, todos esses irmãos, foram homens que já estiveram aqui, nunca, não cobram nada, não pedem nada, não querem nada, mas nós entregamos tudo de melhor que nós podemos para essas pessoas, para honrá-las. Eu acho que essa é a diferença, né? Que você vai honrar aquela pessoa. Mas, amém, né, irmãos? Isso aí são vários pontos de vista e muitas camadas, né, para você poder, e cada caso é um caso. Então não dá nem para generalizar nada disso. Finalizando. Na próxima vez que eu acho que ainda vou pregar sobre esse tema agora em dezembro, eu vou falar do caráter de Cristo em nós e vou fazer um link com o Natal, né? E essa vai ser a próxima. Mas eu quis só falar para você sobre a importância de nós olharmos, vou finalizar, para a nossa vida e ver e verificar se esse caráter de Cristo realmente está acontecendo em nós. Né? Nenhum de nós aqui pode bater no peito e falar que está 100% em todos aqui, mas nós precisamos pelo menos identificar o que não está bom. Se você identifica pelo menos o que não está bom, já está legal, porque você tem a oportunidade de trabalhar com o Espírito Santo para mudar aquilo. Então você fica mais atento a uma situação que você é mais suscetível a fazer errado. Aí naquela situação você já está assim, não, eu vou agir, não vou fazer. Você fica ali ligado para não fazer aquilo. E aí você, quando está focado nisso, você acaba vencendo e você cria um hábito e aí daqui a pouco aquilo nem mais te pega mais. Mas você está o quê? Com consciência espiritual de que precisa ter o caráter de Cristo impresso em você. Né? A pergunta é de um livro que eu acho que existe, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? É só a gente perguntar. E agora, aí você fala assim, o que Jesus faria agora? Jesus brigaria aqui? Aí tu fala assim, cara, eu acho que não. Então eu não posso brigar. Jesus aceitaria esse ato errado aqui? Não, então eu não posso fazer. Jesus apoiaria o que eu estou fazendo aqui? Jesus apoiaria essa sociedade que eu fechei? Aí tu vai olhar. Aí o Espírito Santo vai te falar. Se tu perguntar, ele fala. É porque a gente não pergunta. Quando já sabe a resposta e não quer a resposta certa, a gente nem pergunta. É ou não é? Nós somos seres humanos, somos assim. Não vou nem perguntar. Se eu perguntar, eu sei que não vou. Mas pergunta. Vai no espelho. Isso é bom também. Olha para a tua roupa. Aqui tem um espelho. E fala, Espírito Santo, está sensual? Está boa? Está louvando o teu nome? Tá, então eu vou. Mas às vezes você arruma, vai postar uma foto. Ninguém vai lá no espelho perguntar para o Espírito Santo.
Não, pô, Deus sabe. E a gente acha que o caráter de Cristo não passa por isso. Irmãos, eu vou terminar falando de rede social, porque quando começou a questão de rede social, a internet, não se fazia, na pregação não se fazia muito essa correlação, porque era novo. Só que o tempo passou e você percebe que a sua personalidade, o seu caráter, você só está no Instagram, no Facebook, não. É a sua personalidade que ela é identificada na rede social. Aquilo faz parte de você, quem você é. Ali imprime quem nós somos. É por isso que eu olho muito a rede social dos membros dessa igreja. E eu olho mesmo. Olho de verdade, eu olho. Não sou juiz. Amém, irmãos? Mas quando é um líder, e eu vejo alguma coisa que não está compatível, para o líder, eu pego o telefone e eu ligo. Já fiz várias vezes. Para o líder, ali. Meu irmão está trabalhando, mas se for muito demais da conta, essa semana eu mandei um inbox para alguém. Aí dei o print da postagem e perguntei para a pessoa. Por que daquilo? É uma forma de cuidado também. É porque eu estou olhando ali, eu não quero de cuidado, não expus, fui lá diretamente com a pessoa, falei com ela, tal. Mas, irmãos, o que você pode... Cara, não tem lógica. Porque o que você vê, às vezes, cara, da igreja, eu estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando da igreja, tá? Eu sou pastor, Deus me colocou aqui, se você é minha ovelha, eu vou falar. E se você quiser crescer, você escuta e muda. É isso que eu vou falar. Ah, quando não gostou, come menos. É isso. Porque Deus me colocou aqui para isso, e se eu não te falar, você não tem oportunidade de crescer. Como que você bota uma foto de biquíni, de fio dental, cara? Não, Jesus, o quê? Isso aí é 60%. Não, pessoal, não, Jesus. Ai, meu Deus, que está todo dia. Deus mandou falar, falei. Mas não é só o fio dental, não. É o irmão fortão também, fortinho. O Rafael é personal trainer. Está trabalhando. Mas sabe aquela foto? A pergunta é, o que tu quer com essa foto? Tu é casado, tu é casada. Solteiro também. Não, eu sou solteiro, estou liberado. Não. Mas o que você... Eu fico olhando, eu falo assim, o que você quer mostrar com essa foto? Aí eu vou olhando o feed. Não tem uma referência do reino. Não tem uma referência do que Deus falou com ele aquele dia. Não tem nada que... Quem olha para aquele Instagram fala assim, cara... Se te vir na igreja, fala, ué... Tu é da igreja? Alguém já suscitou contigo? Falou, tu é da igreja? Sério? Vou para lá é legal, né, cara? Pastor lá é legal, né? Eu vou levando a fama. Quem leva a fama é a nova vida, a igreja da porta larga. Repreendi, mas é verdade. Quem já ouviu? Não, pô, lá pode tudo, pô. Culpa é tua, tá? Me queimando ainda. Não, pastor de lá, pô, tranquilão, pô. Ih, é só ir. O auxiliar dele, então, pô. Esse aí, então, meu irmão, é igual filtro de melita furado.
Passa o pó todo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual, irmãos, o apóstolo, vou botar outro versículo, tá? Porque é bom, tudo que eu falo está baseado no versículo. A Bíblia fala que nós temos uma grande nuvem de testemunha a nos rodear. As pessoas estão olhando para nós. Para você pode ser que um pouco menos, para mim muito. Para mim bastante. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar. Às vezes não é questão de roupa, é comentário, é a fala. O jeito. Porque, seja sincero, o que é que você quer comunicar na sua vida? Cristo ou você? Porque se você quer comunicar Cristo, você tem que pesar, você tem que ver o que você fala, o que você faz. Você tem que medir. Você tem que saber a hora de falar e de não falar. A hora de posicionar, não posicionar. A hora de intervir, não intervir. A hora de dizer e de não dizer. É uma manhã de ensinamento também.